grupos econômicos associados ao governo é a essência mesmo do socialismo, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é o socialismo, isso foi aplicado em tudo quanto é... E, sobretudo, da versão fascista do socialismo. Porque a diferença entre o socialismo soviético e o socialismo fascista é que o socialismo soviético pretendia chegar à estatização total. E o socialismo fascista se contentava com o socialismo mesmo, não tinha aspirações de transformar-se no comunismo. Por quê? Porque ele sabia que o comunismo é impossível. Então, o ministro da Economia do Hitler, o Hjalmar Schacht, ele sabia que o regime comunista é impossível, só é possível o socialismo. Então, vamos ficar nesse socialismo assim, a gente enche o Estado de dinheiro, o Estado controla tudo, manda em todo mundo, põe os empresários de joelhos, como ele dizia, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles. Né? E, evidentemente, eles vão ganhar muito mais dinheiro que eles, que estão protegidos pelo Estado, são sócios do Estado. Então, isso é o socialismo, e isso é o regime brasileiro. O regime brasileiro é a economia socialista, na versão socialismo fascista. É o nacional-socialismo. Com a diferença que não é nacionalista, é internacionalista. Porque dinheiro no Brasil, dinheiro que vai para Cuba, vai para a autoridade palestina, vai para o Hugo Chávez, vai para tudo coisa lá, mas para o Brasil não. Né? Blá, blá, blá. Os partidários da doutrina marxista dizem que o regime perfeito é a democracia socialista. Democracia socialista é o quadrado redondo, meu filho. Se o Estado controla toda a economia e você tem lá 5 ou 6 potentados, tá certo, que estão aliados ao Estado, quem pode ir contra isso? Ninguém pode. Não adianta você falar contra os caras. Eles, para começar, eles controlam os meios de informação. Quer dizer, veja, a liberdade política, cultural, etc., religiosa, pressupõe a livre empresa. Pressupõe que haja um predomínio total da livre empresa. E que, mais ainda, a livre empresa seja incentivada, que a iniciativa, criatividade econômica, criatividade financeira do povo seja incentivada. Você vê, no meio da década de 80, né, o pessoal descobriu que 60% da economia nacional era economia informal. Era o sujeito que montou uma fabriquinha no fundo de quintal, era a mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, tá entendendo? Era o moleque que transportava os outros na bicicleta, e o brasileiro estava vivendo disso e estava indo muito bem, mas muito bem. Estava todo mundo ganhando dinheiro, sem nota fiscal, sem pagar imposto, etc. Daí, o governo viu aquilo e brilhou o cifrão no olho, né? E disse, vamos regulamentar. Regulamentar significa o seguinte, vamos cobrar imposto de todo mundo, estrangular, e essas empresinhas tudo vão fechar, tá certo? E daí somente os grandes grupos econômicos é que aguentam a legislação fiscal, aguentam a carga tributária. Então daí somente os muito grandes crescem e se integram no governo, eles viram parte da administração estatal, são sócios do governo. E os outros, pau no cu dos outros. Né? Tem aquele ator Sérgio Brito, uma vez escreveu um livro de memória que se chamava O Palco dos Outros. E o pessoal dizia que era pau no cu dos outros. Então é isso aí, né? É essa a fórmula do socialismo, pau no cu dos outros. Os outros somos nós, evidentemente. Será que em alguma época o lugar houve a tal social-democracia, da maneira justa como ele fala? Olha, tem um sujeito que eu tenho todos os motivos para detestar, que é o Jânio Cristaldo, que é um antissemita e anticristão de merda, tá certo? Metido a falar do que ele não sabe, mas quando ele fala de assuntos que são da sua competência, porque ele é um repórter, sobretudo um repórter político, até aí ele é capaz de dizer, mas ele acha que ele é um escritor, que ele é um pensador, está completamente enganado. Então se mete a falar coisas sobre religião, sobre metafísica, só sabe besteira. Mas quando ele fala das coisas que ele entende, ele é muito bom. E ele escreveu um livro que chama O Paraíso Sexual Democrata, que é um livro sobre a experiência dele quando ele viveu na Suécia. Você vai ver que inferno que é aquilo. Né? Então, olha, chega assim, na Suécia você faz 14 anos e você ainda não teve relações sexuais. Você não comeu ninguém, nem deu para ninguém. Já começa a desconfiar que você está mal da cabeça e te mandam para psicoterapia. Né? Eu conheci um... peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô? Caiu a ligação? Eu conheci um sujeito que era asilado político brasileiro na Suécia.
Ele ficou lá na Suécia um tempo, deram tudo para ele, deram casa, aposentadoria, carro, assistência médica, etc, etc. Ele viveu na Suécia uns 3 ou 4 anos, não aguentou. Hã? Daí eu falei, senhor Fulano, por que o senhor voltou? Ele é velhinho já, ele disse, olha, é o seguinte, eu prefiro ser aqui no Brasil e ser preso pelos militares do que ter que viver num país, seguinte, eu estou lá assistindo futebol, tá certo? E veio meu neto e vira o canal de televisão para assistir desenho animado. Se eu vou lá e desvira, ele vai na delegacia dar queixa contra mim, eu sou preso. É? Aqui, pelo menos no Brasil, eu sou preso porque eu joguei bomba em algum lugar. E não porque eu quero assistir televisão. Isso era a social-democracia. O cara preferiu, ele se sentia mais livre no regime militar brasileiro do que na Suécia. Preste bem atenção. Né? E era um homem que era mais comunista do que Karl Marx. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Olavo? Eu? Boa noite, Olavo. Quem fala é Carlos Germani, de Belo Horizonte. Carlos Germani, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Tranquilo? Tudo bom. É o seguinte, você está ao par daquele site do PSDB, Proposta Serra? Não vi o site. Pois é, então eu só estou te antecipando aqui. O negócio é impressionante. Ali, então, é o seguinte, é para o pessoal da proposta de programa de governo, tá? E é o seguinte, você entra em assunto, por exemplo, sobre Foro de São Paulo, Farc, Nova Ordem Mundial, Governo Oculto Mundial, sionismo financeiro, assim por diante, o pessoal simplesmente te chama de tudo, né? E agora resolveram censurar as respostas. Olha só, mas o PSDB faz parte do esquema. Claro, dentro do PSDB tem 2 ou 3 pessoas de muito valor. Tem lá o pai de Lira, o próprio Índio da Costa. Eu não sei se ele é do PSDB, acho que não é do Demo, mas tá fazendo dobradinho. Então, nem todo mundo é filha da puta, mas o partido nasceu na USP junto com o PT, é a mesma putada. Até a turma que era do SEBRAP, que era financiada pela Fundação Rockefeller, e só financia comunista, evidentemente. Então, essa concepção toda dos 2 partidos nasceu na USP para fazer exatamente o que Lenin chama a estratégia das tesouras. Tem 2 partidos de esquerda, um que parece mais radical, outro que parece mais moderado, mas eles estão sempre no poder, porra. É o mesmo esquema. Mas como é que você vê, por exemplo, do ponto de vista da própria população que está ali participando, vamos dizer, com alguma proposta, né? O próprio pessoal que malha, que chama lá de apologista da teoria da conspiração, de lunático, de paranoico e tudo, se você entrar nesse assunto, ou nesses assuntos. Mas olha, quem não tem argumento, quem não tem nada a responder a um fato, diz, é teoria da conspiração. Por quê? Porque teoria da conspiração foi o título de um filme. E isso é toda a cultura que os caras têm. Eles sabem pegar um título de filme e carimbar na sua testa. A resposta é que vai tomar no cu, meu filho. A conspiração é aquilo que a sua mãe fez com o leiteiro para dar para ele quando seu pai saía para trabalhar. Isso é conspiração. Mas é isso. Ok, Olavo, um abraço. Um abração, tudo de bom, obrigado. Tchau, tchau, obrigado, tchau. Olha aqui, quer dizer aqui, prossegue aqui o Helder, né? Helder Moraes. Não dá para responder todas as perguntas, mas adianta fugir para os Estados Unidos se aí está caminhando para o mesmo fim? Não, aqui não está caminhando para o mesmo fim. Aqui tem resistência, meu filho. Aqui o pessoal luta. Você vê, e o pessoal do Brasil levou 20 anos para perceber que existia o Foro de São Paulo. Aqui levaram só 2 anos para perceber que o Obama está com treta. Atualmente, 60% dos americanos já dizem que não tem certeza que o Obama nasceu nos Estados Unidos. 60%. Quanto às políticas dele, é 80% que está desaprovando, ninguém está gostando, ninguém aguenta mais esse cara. Então levaram apenas 2 anos para entender a merda que fizeram. Agora, no Brasil, não. O sujeito morre e não dá o braço a torcer, porra. Né? Você vê agora o que aconteceu com esse negócio. O Hugo Chávez, quando tomou o poder lá, ele prometeu que ele não ia mexer em empresas brasileiras. Né? Não, vocês estão garantidos, com vocês não vai acontecer nada, porque o Lula é meu amigo, etc. Agora, pronto, acabou de votar uma lei que permite ele desapropriar o que ele quiser.
Então agora aquele empresariado, aqueles mesmos 5 grupos que eu estou falando, que estão enchendo o cu de dinheiro com o governo Lula,